Glória a Deus. Então, encerrando o mês de Setembro Amarelo, vamos estar falando ainda sobre isso, mas também com algo que serve não apenas para quem sofre de depressão, mas também para todos e todos nós com a palavra de Deus. Quero convidar a irmã Eneida para nos conduzir em oração pela palavra. Irmã Eneida, pode estender as mãos. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem em segunda carta de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. É um trecho maior, mas nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Depois eu vou contextualizar tudo. Versículo 19 ao versículo 21. 2 Timóteo 2, 19 a 21. A palavra do Senhor nos diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Meu Senhor e meu Deus, confirmando a oração da tua filha, Senhor, da tua serva, pedimos, Senhor, que tu venhas revelar o Espírito em vida por trás dessa letra, e que sejamos moldados para essa tua palavra, na unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos, querida igreja. A igreja tem que descer na olaria de Deus. Ontem, quem pôde assistir, quem não pôde, pode assistir, já está no canal no YouTube. Foi falado justamente sobre a visão de Jeremias. Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, tu se dispõe, vai até a casa do oleiro, observa o trabalho do oleiro, e eu falarei contigo. E Jeremias isso foi falado ontem, né? E Deus revela a Jeremias que a humanidade, os seres humanos, são obras da mão de Deus, e Deus é como se fosse o oleiro que está moldando o ser humano. E Deus fala para Jeremias, e Jeremias depois nos repassa na sua escritura. Deus fala que esse princípio não é só individualmente, mas esse princípio é para um povo, de forma que se Deus está moldando o povo dele. Por exemplo, Deus está moldando a igreja metodista em Constantina, e se Deus declara alguma maldição sobre a igreja metodista em Constantina, ou qualquer outro povo, mas vamos falar de nós, né? Mas a igreja se arrepender, Deus também se arrepende dessa maldição. E se Deus, mas por outro lado, se Deus anunciar uma bênção, se Deus anunciar prosperidade, se Deus anunciar crescimento, se Deus anunciar, Deus tem um propósito com essa igreja, de fazer essa igreja ser luz e sal aqui em Constantina, Deus pode falar essa palavra. Mas se o povo da igreja, ouvindo essa palavra, se distanciar de Deus, não tomar posse dessa palavra, Deus também se arrepende da bênção. Quem está dizendo isso não é o pastor Danielson, não é a igreja metodista. Quem está dizendo isso é Deus, através de Jeremias capítulo 18. Por que eu estou falando isso?
Porque às vezes a gente ouve pessoas que, por um engano de entendimento, eles entendem que as pessoas foram criadas por Deus. Umas foram criadas para serem abençoadas, santas e poderosas, e outras para ser amaldiçoadas e ir para o inferno. Como se Deus escolhesse onde vai nascer, esse já vai para o inferno, esse vai nascer para ir para o inferno, esse vai nascer para ir para o céu. E na verdade não é isso. Deus nos dá escolha, e isso não fere a soberania de Deus. Tem gente que diz assim, não, mas se Deus nos dá escolha, então Ele não é soberano. Não, Ele é soberano, porque foi Ele que criou esse princípio, Ele determinou esse princípio, então a soberania dele se mantém. É Ele que determina o jeito das coisas. Essa é a soberania de Deus, e a palavra do Senhor diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E eu quero perguntar para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, se essa palavra é verdadeira, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Porque se a Bíblia diz isso, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então como é que Ele poderia ter nos criado para sermos fracassados, para sermos impuros, para sermos condenados ao inferno? Se Ele é santo, se Ele é vencedor eterno, supremo vencedor, e se Ele está na glória. Se nós somos a imagem e semelhança dele, nós não fomos criados para sermos fracassados nem deprimidos, nós não fomos criados para sermos pecadores, nós não fomos criados para ser viciados, nós não fomos criados para ser derrotados, nós não fomos criados para ir para o inferno, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Quando na Bíblia se fala de filho ou filha, está falando de pessoas que compartilham da mesma natureza. E quando as Escrituras revelam que Deus é o nosso Pai, ela está dizendo que nós somos da mesma natureza de Deus. Deus concedeu a nós a sua natureza. Tanto é que o próprio Jesus, quando foi interrogado sobre isso, ele disse, mas as Escrituras dizem que nós somos deuses. Nós somos da mesma natureza de Deus, feito a sua imagem e semelhança. E aí está a situação que Timóteo está colocando. O vaso, pensa um utensílio, e um utensílio multiuso. Hoje em dia, aqui são vasos de barro, mas hoje em dia pote de plástico. Hoje em dia seria mais fácil entender, pote de plástico. Um pote de plástico pode guardar bala, o pote de plástico pode guardar, peixe. Um pote de plástico pode servir também de lixeira, certo? A gente dá um destino para esse pote. E o apóstolo Tiago está dizendo assim, ora, nas casas há utensílios, alguns para honra, outros porém para desonra. Olha o que diz no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem é o nosso possuidor? Vamos ver quem que é o nosso possuidor. Deixa marcado aqui e vamos ver de quem que o Timóteo está falando. Quem é esse possuidor? Abram em Isaías capítulo 64. Porque às vezes as pessoas vão dizer assim, não, há um tempo da graça e há um tempo, antes do tempo da graça existia um tempo da lei, e no tempo da graça Deus se manifestou como Pai. Isso aqui é uma interpretação dos homens, mas Deus sempre foi da graça. Deus sempre graciosamente criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Graciosamente Deus concedeu o seu Espírito aos profetas, aos reis e aos sacerdotes. Graciosamente Deus tem salvo sempre. E eu quero dizer para vocês que graciosamente Deus nos chamou como filhos desde sempre. Isaías capítulo 64, versículo 8. Deus fala para nós, através da oração de Isaías: agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Meu querido, minha querida, nós somos obras da mão de Deus.
E se Deus é perfeito, como Deus perfeito pode fazer obras imperfeitas? Ele não faz obras imperfeitas. Mas essa obra que foi criada à sua imagem e semelhança, essa obra que foi criada para ser filho e filha, essa obra que foi criada para ser a glória de Deus na terra, essa obra que somos eu e você, essa obra toma atitudes erradas, porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é livre, alguém acha que Deus é escravo? Não, Deus é livre, e nós somos a imagem e semelhança dele, portanto Deus nos concedeu também liberdade de escolhas, e na nossa liberdade de escolha, nós que fomos chamados para ser filhos e filhas à imagem e semelhança do Pai, nós que fomos chamados e construídos, é isso que está no Salmo 139, Deus tem um propósito para nós, Ele escreveu a nossa vida, Ele nos deu um propósito glorioso, mas nos deu também a capacidade de escolher, e nas nossas más escolhas, a gente se afasta do propósito de Deus, e que fomos chamados para ser vasos de honra, de repente, nos tornamos vasos de desonra. Talvez tu nunca tenha ouvido falar isso num púlpito, mas eu vou dizer o que significa vaso de desonra. A palavra vaso de desonra é o que nós gaúchos chamamos de pinico. Ou seja, é o que a palavra está dizendo, né? Vaso de desonra é para recolher os dejetos. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos tornamos pinico do inimigo, nós nos tornamos vaso de desonra, mas nós não fomos criados para isso. Então, o Senhor Deus nos dá essa direção, através de Paulo a Timóteo. Ele diz: se alguém a si mesmo se purificar desses erros. Que erros? Erro de ter saído do propósito de Deus, erro de ter desobedecido a palavra, erro de ter se afastado de Deus. Se a gente se reciclado, então vamos pegar aquele pote que estava servindo de lixeira, mas a gente vai reciclar esse pote, vai passar por um processo de reciclagem e vai fazer um novo pote de plástico, e esse pote de plástico vai ser, sei lá, para colocar flor, por exemplo. Algo que era desonroso é reciclado em algo honroso. Aqui está dizendo, se nós nos arrependermos, Deus restitui essa honra. Eu não sou artesão, talvez aqui, eu sei que a Marli é, né? E eu sei que outras pessoas também são, mas eu não sou artesão. Mas como psicoterapeuta, quando eu trabalhava com grupo terapia, principalmente com grupo terapia de dependentes químicos, tinha uma atividade que eu fazia, que se chamava exercício de arte terapia, e eu fazia com os meus pacientes, com meus grupos de pacientes, eram grupos de 8 pacientes, e eu fazia, junto com os pacientes, a gente construía junto esculturas de argila. Então eu pegava tijolos de argila e trazia. A primeira coisa que tem que se fazer para se trabalhar com argila, quem trabalha com argila, talvez a Marli vai saber me explicar bem melhor, né? A primeira coisa que tem que fazer, tem que umedecer a argila, porque a argila está seca e ela não fica maleável, ela fica quebradiça. Então a primeira coisa tem que umedecer, não pode umedecer demais, tem que umedecer uma quantidade certa. A segunda coisa que tem que fazer, depois que já está umedecido, tu começa a apertar a argila e perceber que tem algumas pedrinhas ou argila compactada dentro, e para que a gente possa fazer a escultura, tem que retirar essas pedrinhas não podem ficar. E o terceiro passo, depois que tu colocou a água, depois que tu retirou as pedrinhas, tu tem que amassar, sovar, que nem um pão, para tirar todas as bolinhas de ar que estão dentro da massa de argila. Porque na hora, se ela tiver a pedrinha e for colocada no forno para secar a escultura se quebra. Se tiver bolinhas de ar dentro da massa da argila e colocar no forno, a bolsinha de ar estoura a argila e causa rachadura na escultura. Deus revelou para Jeremias que o ser humano é como uma escultura na mão de Deus. Deus revelou para Isaías que nós somos escultura na mão de Deus.
Deus revelou para Paulo que nós somos escultura na mão de Deus. E se nós somos escultura na mão de Deus e Ele é o nosso oleiro, nós precisamos deixar que Ele coloque água na nossa vida, para amolecer essa massa. Essa água é a água do arrependimento, que Jesus vai dizer para Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer da água, é necessário se arrepender, é necessário deixar que Deus nos lave e amoleça nosso coração endurecido pelo pecado. E mais do que isso, depois que Ele nos perdoou, essa água é o momento do batismo. Essa água é renovada em cada ceia. E digo mais, essa água é renovada em cada momento que a gente faz a confissão nos cultos. E essa água é renovada em todo momento que tu cometeu um erro lá fora da igreja, percebeu isso, dobrou o teu joelho e disse: Senhor, eu errei, me perdoa. Quando tu faz isso, Deus derrama da sua água e começa a moldar de novo o barro na sua vida. A segunda coisa que Deus tem que fazer é retirar as pedrinhas, porque com o tempo, à medida que a gente vai se tornando independente na vida, a gente acha que é independente de Deus e começa a ter soberba, começa a ter arrogância, começa a ter pecados de estimação que a gente não abre mão. E essas pedrinhas que são dentro, são esses pecados, essa soberba, essa arrogância, que Deus precisa remover da nossa vida. Tem coisas que precisam ser removidas da nossa vida, costumes que precisam ser removidos da nossa vida, pensamentos que precisam ser removidos da nossa vida, porque esses pensamentos podem acabar com a nossa ruína. Porque uma peça de barro que tiver pedrinha, quando vai para o fogo, ela racha. E nossa vida, quando nós estivermos com esses pecados de estimação, se a gente for enfrentar o fogo divino, a gente também vai rachar. Por outro lado, também existem bolinhas de ar na nossa vida, e eu vou explicar o que são essas bolinhas de ar. Essas bolinhas de ar são aquelas áreas, a gente costuma dizer assim: não, eu dou espaço para Deus na minha vida. O espaço que eu dou para Deus na minha vida é a hora do culto. O espaço que eu dou para Deus na minha vida é a hora que eu estou lendo o meu cenáculo, que eu estou fazendo o meu devocional em casa. Esse é o espaço que eu dou para Deus. Mas tem um monte de lugar que Deus precisa estar. Deus quer fazer parte de toda a tua vida. Não pode ter espaço em branco, não pode ter bolinha sem Deus na tua vida. Deus tem que estar no completo da tua vida. Deus tem que estar na tua família, tem que estar no teu jeito de falar, no teu jeito de pensar. Porque aonde Deus não está, onde Deus não se manifesta na tua vida, são essas bolinhas de ar, que quando vier o fogo de Deus, essas bolinhas de ar fazem com que todo o vaso se rompa. Um vaso que não tem água, um barro que não tem água não pode ser moldado. Um crente que não se arrepende, uma crente que não se arrepende, não pode ser moldada por Deus. Um vaso que tem pedrinhas, racha. Um crente que tem pecados de estimação, racha. Uma crente que tem pecados de estimação, racha. Um vaso que tem bolinhas de ar, quando chega no forno, estoura. Um crente que deixa espaços da sua vida onde Deus não entra. Não, nisso aqui Deus não vai entrar. Nisso aqui, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Eu ouvi uma vez, não foi aqui, foi longe, foi há muito tempo atrás. Eu ouvi isso aqui, fazia parte de uma sociedade, de um clube, sei lá, uma coisa assim. E daí, conversando assim, gente, mas esse clube é meio esquisito, o que vocês fazem não está muito certo, isso não é de Deus. E a pessoa com a maior cara de pau: não, mas não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. O clube que eu faço parte não tem nada a ver com Deus. Assim, gente, mas esse é o problema. Tudo na nossa vida tem que ter a ver com Deus. O teu trabalho tem que ter a ver com Deus. A área da nossa vida onde não tem Deus forma uma bolha. E quando vier o fogo do Altíssimo, e todos nós vamos passar por esse fogo, quando vier o fogo do Altíssimo, quem não estiver completamente cheio da presença de Deus, tiver bolinhas, vai rachar. E aí sim, a gente se arrependeu, a água do arrependimento veio sobre a nossa vida, amoleceu o nosso coração. Então agora Deus começa a retirar da nossa vida as nossas pedrinhas,
Deus começa a nos amassar para remover toda a bolha de ar e deixar compactada a nossa vida com Ele, amalgamado a nossa vida com Ele. Glória a Deus por isso. E agora Ele vai nos formatar. E aí sim, que é o complicado. Eu vou explicar uma coisa, o que tem a ver com depressão. Muitas vezes, então são 11 tipos de depressão, mas alguns tipos de depressão têm a ver com frustração crônica, pessoas que são frustradas cronicamente. E não tem, meu querido, minha querida, como tu ser realizado, realizada, se tu não viver o propósito de Deus na tua vida. Quando a gente pega uma massa de argila, a massa de argila não fica dizendo, não, eu não quero ser cinzeiro, eu quero ser vaso. Não, eu não quero ser vaso, eu quero ser um pinico. Não, o barro não fala, mas nós ficamos falando, eu não quero isso. Deus fica dizendo, vai para esse caminho. Não, eu não quero. Nós somos um tipo de vaso complicado para Deus operar. E é isso que causa frustração. Porque o Salmo 139 diz, o nosso propósito já foi escrito. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E sabe por que esse sentimento de frustração, apesar de ter tantas conquistas, tantas coisas boas, esse sentimento de frustração é a medida exata do teu afastamento do propósito de Deus. Assuma o propósito de Deus na tua vida. Deixa Deus te moldar. Porque Deus é Deus, Ele não precisa de nada. Mas quando Deus nos molda, Ele nos molda para a nossa felicidade. É nós que vencemos, é nós que ganhamos, é nós que nos realizamos, é nós que somos abençoados quando deixamos Deus nos moldar. A palavra do Senhor diz que nós que somos cristãos devemos andar em novidade de vida. E é isso que a gente faz na igreja. A igreja serve para fortalecer aquilo que a gente já está fazendo certo, e para corrigir aquilo que a gente está fazendo errado, e para praticar o nosso propósito aqui dentro. É para isso que serve uma igreja não serve para outra coisa. Deus deixou a igreja porque sabe que ser moldado pelo oleiro pode ser difícil sozinho. Por isso Ele nos deu um lugar onde a gente possa fortalecer o que a gente já está fazendo certo, onde a gente pode corrigir as pedrinhas e os fragmentos de bolha de ar que precisam ser corrigidas, e aonde a gente pode ser moldado pelo propósito de Deus na nossa vida, e experimentar viver esse propósito já aqui dentro. E aí sim, meu querido, minha querida, uma pessoa que vive o seu propósito. O que é propósito? Esse teclado foi fabricado para ser teclado, mas vamos dizer que ele não quisesse ser teclado, ele quisesse ser celular. Ele não pode ser celular, ele não tem condição de ser celular. Se ele quiser ser celular, ele não vai transmitir nada. Da mesma maneira, esse celular quiser ser teclado, ou se esse celular quiser ser um violão, ele vai deixar de ser um instrumento de transmissão. São objetos, não tem sentimento, mas nós temos, mas nós também somos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia em Jeremias, é a Bíblia em Ezequiel, é a Bíblia em Paulo aos Romanos, é a Bíblia em Paulo a Timóteo, que está dizendo que nós somos obras da mão de Deus, nós somos esculturas na mão do oleiro, e nós só vamos ser felizes se nós cumprir o nosso propósito. Eu quero conclamar a igreja, e eu falo igreja, não é só a minha tia, essa palavra também é para mim, é individualmente para cada um de nós aqui, mas também quero conclamar a igreja a deixar que Deus toque na igreja metodista em Constantina e retire tudo que for pedra. Primeiro de tudo, a igreja metodista se arrepender e deixar que a água do arrependimento amoleça a igreja, e aí sim Deus vai tirar as pedras. Pedras são talvez alguma coisa errada que a gente esteja fazendo. A gente vai tirar as bolhas de ar, ou seja, nós vamos colocar Deus em tudo, em cada ministério. Deus, Deus, Deus. Ministério do louvor, Deus. Ministério do infantil, Deus. Ministério de administração, Deus. A gente não vai deixar nenhum lugar onde Deus não esteja, e Deus vai começar a nos moldar, e vai fazer da igreja metodista em Constantina vaso de honra. Deus vai fazer da igreja metodista em Constantina vaso de honra. E da mesma maneira, quero conclamar cada um de nós, a cada uma de nós, a seguir esse conselho, a si mesmo se purificar desses erros.
Se purifique, meu irmão, minha irmã, das suas más escolhas. Se purifique dos seus maus costumes. E deixe Deus moldar a tua vida. E vai experimentar o propósito de Deus, que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, o propósito de Deus na tua vida é bom, é agradável e é perfeito. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Deus não tem depressão. Nós fomos chamados para ser imagem e semelhança de Deus. Deus não tem fracasso. Nós fomos chamados para ser imagem e semelhança de Deus. Deus é bem sucedido em tudo. Deus é eterno. Deus é vitorioso. Nós precisamos ser deixados moldar por esse oleiro, que também é o nosso Pai, que nos ama. E aí sim o propósito de Deus vai se fazer na nossa vida, vai mudar a nossa vida. Deus está declarando, através dos meus lábios, momento de bênção, promessa de bênção, sobre essa casa de oração, sobre essa congregação. Mas precisa de uma resposta, porque como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele espera a resposta. Qual é a resposta que tu vais dar para o oleiro? Deus falou para Jeremias: levanta-te, disponha-te, vai até a casa do oleiro, e eu falarei contigo. Nessa noite Deus está dizendo a cada um de nós: levanta-te, dispõe, e eu falarei contigo. Eu vou moldar a tua vida, eu vou corrigir os erros, eu vou retirar as pedras, eu vou retirar a minha ausência nas áreas da tua vida. Mas eu preciso que tu deixe a água do arrependimento te amadurecer, e permita, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou soberano, mas eu te concedi essa escolha, de tu escolher ser vaso de honra ou vaso de desonra. Vaso de honra é aquele que se deixa ser moldado pelo oleiro. Esse é o vaso de honra. Quem não se deixa ser moldado pelo oleiro é deixado de lado e vira vaso de desonra. Nessa noite Deus está te chamando, como chamou Jeremias: levanta-te e eu farei de ti, eu vou moldar a tua vida, eu vou restaurar a tua família, eu vou restaurar a tua forma de pensar, e eu vou restaurar essa igreja. Mas deixa eu ser o oleiro. Eu quero convidar, nesse momento, como Deus falou a Jeremias, agora eu falo para a igreja, e para quem está ouvindo, cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida, interceder pela sua vida, mas como resposta a Deus, eu te convido a ficar em pé. Fique em pé, meu querido, minha querida, não para mim, não para o pastor Danielson, não para o rito litúrgico, mas fique em pé na tua consciência, dizendo: Deus, eu estou disponível, eu estou me dispondo. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Não foi o que nós cantamos? Então faça isso nesse momento. Eis-me submisso ao teu serviço. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco diante de ti cada irmão, cada irmã que nesse momento, Senhor, de pé como Jeremias se dispôs, está diante do oleiro e colocando: Senhor, eu me consagro, bendito Senhor, tu és o oleiro, nós somos barro. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco cada irmão, cada irmã, Senhor, cada filho e filha tua. Tu és, Senhor, o nosso Pai, nós somos obras das tuas mãos, e tu és o nosso oleiro. Meu Senhor e meu Deus, que o teu Espírito Santo venha sendo derramado como água que amolece o barro, retirando, Senhor, Pai amado, amolece, Senhor, os nossos corações, quebranta os nossos corações, para que a gente possa ouvir a tua voz, para que a gente possa retirar, Senhor, todo mau pensamento, más práticas, más atitudes que nos impedem de ser moldados por ti. Senhor, não queremos que ter bolhas onde tu não esteja na nossa vida. Queremos, Senhor, que tu estejas presente em todos os lugares. E sim, Senhor, quando o fogo vier, porque todos passarão, o fogo só vai nos fortalecer. Porque é isso, Senhor, que uma massa de barro bem preparada reage ao fogo e se fortalece. Assim seremos nós, Senhor. Pai amado, eis-nos submissos, concordantes, permissivos o teu mover em nossas vidas. Molda, Senhor, nossa vida, molda os nossos pensamentos, molda, Senhor, o nosso jeito de agir. Retira de nós, Senhor, toda pedra, retira de nós tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, esteja presente em todos os espaços da nossa vida e molda-nos de novo
conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Também, Senhor, coloco diante de ti essa igreja, declarando, Senhor, essa igreja também é obra das tuas mãos. Molda essa igreja conforme a tua vontade, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus.